Após a denúncia da ONG Me Too contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, uma chuva de pessoas que achavam normal o Bolsonaro dizer que pintou um clima com adolescentes, começou a pedir a cabeça do ministro. Sem a menor preocupação com as vítimas, eles buscam apenas desgastar a imagem do governo. E é exatamente isso que está acontecendo, uma situação política em cima já de uma situação muito complicada. Vamos saber mais sobre esse caso e sobre o que está acontecendo agora, no momento em que esse corte está sendo feito e provavelmente já daqui a pouco já vai se desatualizar. Vamos saber com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Dai, vamos lá. Assunto em andamento, em desenrolar pleno, com todas as dúvidas, todas as incertezas e todas as certezas que de fora a gente tem muito fácil, né, também. Exato, e é muito triste tudo o que está acontecendo e a gente precisa, eu vou te pedir, Ana, o sinal do Breaking News. Eita, rapaz, vamos lá. Tem Breaking News Normalmente nesse aí. eu gosto de apertar esse botão, mas agora, vamos lá. O que está acontecendo, Dai? Então, né, o nosso Breaking News é que o Silvio Almeida acaba de ser demitido da posição de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele foi desligado do ministério pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a reunião que aconteceu a portas fechadas, separadamente com a Aniele Franco e com o ministro Silvio Almeida. Isso não dá a ideia de culpa para o Silvio Almeida. É importante informar isso. Isso quer dizer uma outra coisa, quer dizer que o presidente Lula não quer desgaste político, até porque ele já vem passando por muitos desgastes políticos. E aí eu já começo falando isso, já te peço, por favor, Ana, para trazer o vídeo do Lula, que mais cedo ele deu entrevista em uma emissora, numa rádio, e ele falou sobre foi questionado sobre a relação com o Silvio Almeida, sobre a denúncia que estava acontecendo, e ele fez um posicionamento sobre isso. Inclusive, até o momento, a Aniele Franco não se posicionou já 24 horas após as denúncias. A ministra, que estaria ali relacionada como uma das possíveis vítimas também do Silvio Almeida, foi isso que informou a ONG Me Too, que ela seria uma das vítimas. Ela não se posicionou, mas o presidente, ele falou, né, durante essa entrevista. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União, e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte: nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ter um afastamento, aí vai ter lá os processos, nos diversos organismos que a gente tem, na Justiça, na Comissão de Ética da Presidência, provou a inocência, pode voltar com ele. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. Primeiro, vou conversar com meus 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras,
e depois eu vou conversar tanto com o Silvio quanto com a Aniele e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Olha, Olha, eu não ia fazer esse comentário no ar, mas eu preciso fazer, na verdade, 2 comentários. Diga. Que eu não vou suportar, eu vou ficar me sentindo, gente, por que eu não falei? Mas o primeiro é uma coisa que eu fiz aqui no comentário no intervalo, Ana. É mais fácil demitir um ministro do que, né, cortar relações com o filho, né? Porque o Lula também tem um filho aí acusado de violência contra a mulher. Cacete, e não se posicionou, inclusive, à época. Não, mas é isso, o não posicionamento. Ele não se posicionou publicamente. E aí é uma questão minha. Enquanto presidente, ele sim precisa se posicionar. Enquanto pai, ele podia ter ignorado. Mas enquanto presidente, sim. A gente esperava uma resposta do Lula. E outro ponto que me incomoda bastante no discurso que o Lula está trazendo sobre mulheres, espaço para mulheres, a gente tem um ministério, eu não lembro se são 37 ou 38 ministérios, ele tem 3 a 4 ministras mulheres, e aí Lula mete essa, de verdade, assim, tipo, Lula mete essa de espaço e de direitos a mulheres, quando ele não tem nenhum terço de ministras mulheres. Desculpa, é um tanto controverso, mas a defesa, pelo menos o discurso, é um discurso bonito, importante, necessário, mas eu preciso também que o PT, que a esquerda também vá para a prática, porque a gente vem diretamente, a gente vem há muito tempo recebendo denúncias de mulheres dentro de partidos de esquerda, como PT e PSOL, que reclamam justamente do processo de invisibilidade. E aí eu não podia deixar passar isso sem fazer essa pontuação. É importante. Esse discurso do Lula é lindo, mas na prática a gente conhece uma outra realidade também na esquerda, porque não é só a direita que tem machismo, não é só a direita que tem determinadas violências para conosco. Mas essa pontuação do Lula, ela é importante sobre a colocação do assédio. Não se deve permitir assédio, porque isso se abre caminhos para defender uma violência, assim como a gente tinha, né, um presidente, uma gestão que defendia esse tipo de violência, que defendia que estava tudo bem, né, você sair na rua e encontrar uma adolescente de 12, né, criança, 12, 13, 14, 15 anos, e dizer que pintou um clima. E era muito comum, né, a história da novinha, a história de trocar de mulheres a cada 20 anos por uma mais nova, né, 40, 50 anos mais nova, e por aí vai, porque fazia sentido para aquele grupo. E, de fato, para a esquerda isso não combina. E o Lula, nesse diálogo dele, ele já deixou muito claro. Ele já foi uma carta de demissão do Silvio Almeida. Já foi isso, né? Olha, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de resposta, mas a gente quer paz. A gente não quer aqui negociar, por exemplo, com a extrema-direita, com a direita, nada. A gente vai afastar, vai tirar, e aí eu vou te pedir, Ana, por favor, para colocar na CNN a foto que foi publicada por Janja, né? Logo depois, nos stories, não foi uma foto no perfil, foi uma foto nos stories, a gente pede para descer um pouquinho, logo depois que saiu, né, todo o processo de denúncia ontem, um pouco mais para baixo. E aí a Janja publicou nos stories essa foto, que foi uma foto dela dando um beijo, né, na testa da Aniele, é uma foto das duas. Por que isso, né? Porque sem nenhuma legenda, inclusive, e foi essa foto que o Lula começou a falar, né? Olha, a Janja se posicionou já imediatamente, porque todas as mulheres defendem as mulheres. É uma outra questão que eu vou questionar aqui, porque a gente tinha Damares, por exemplo, como exemplo, né? Então, assim, não é bem assim, Lula. É importante a gente entender a interseccionalidade aí nesse processo, não é bem assim. Mas, sim, inclusive nesse canal aqui a gente não pode invalidar a voz de vítimas, né? Independente, inclusive, se estão protegidas ou não, se foram a público ou não.
é importante nesse momento que a Aniele Franco vá a público? Por que é importante? Porque o nome dela, querendo ou não, já foi jogado né, a público, já foi jogado na jaula para os leões. Ela já está exposta. E aí a minha outra crítica, né, inclusive para o Me Too, para a própria administração do Me Too, para toda a organização. Se a lógica é proteger vítimas de violência, por que se diz o nome da ministra? Exatamente. O nome da ministra serviu para dar credibilidade às denúncias que não tiveram nome, que eram anônimas, né? E não foram bem especificadas. Mas aí usa o nome da ministra, mas depois não diz exatamente qual que é a denúncia da ministra. Fica um negócio difícil, né? Meia denúncia sustentando outra. De fato, tem que esclarecer isso, né? Exatamente. E aí eu vou sempre, porque eu não tenho como ignorar a questão racial disso. Porque a relação racial a gente desumaniza determinados corpos, né? Olha, a gente vai proteger aqui 14 pessoas que denunciaram e a gente vai colocar aqui o chamado boi de piranha, né, o bode expiatório, uma pessoa. Ah, quem é a pessoa? Uma ministra, bota aí a ministra aí. Quem é essa mulher? É uma mulher negra, querendo ou não, ela é jovem, querendo ou não, ela já vem de uma trajetória ali de um processo de sofrimento, de luta e violência até chegar nesse cargo. A gente não sabe como é a saúde mental da Aniele Franco, e a gente coloca ela naquela posição ali, que ela pode aguentar qualquer coisa. Não, ela aguenta, ela vai aguentar qualquer coisa. É o extremo, é literalmente, desculpa, mas o que o Me Too fez é literalmente um combo completo, né, dos estereótipos violentos contra mulheres negras, que não se deveria ser feito nunca, porque se poderia dizer que tem, inclusive, uma ministra, e isso já ia causar um reboliço imenso, não precisaria se dizer o nome. Se fosse a Simone Tebet, será que aconteceria da mesma forma? E aí, o que isso também provocou? Provocou aquele discurso que a gente viu nas redes. Eu não trouxe os prints, eu achei muito violentos, inclusive. Mas trouxe um discurso do tipo, tá vendo aí, tem uma pessoa negra no governo, vocês não queriam um negro, olha o que o negro faz. E desculpa, eu vou utilizar uma frase extremamente racista, inclusive, que eu ouvi, que é assim, o negro, quando não faz cocô na entrada, faz cocô na saída. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mídia aí ganhando, né, visibilidade e dinheiro e surfando em uma violência, em um sofrimento de duas pessoas negras, que são as únicas tirando a nossa ministra da Cultura, perdão, esqueci até o nome da nossa ministra, Margareth Menezes, que eu amo, inclusive, a nossa baiana, mas, né, que é a terceira, mas são as duas pessoas negras nesse processo de luta de direitos humanos e de construção, né, de políticas públicas para a nossa sociedade. Então, é triste tudo isso que está acontecendo politicamente. Eu não estou falando aqui em defesa do Silvio Almeida, não estou falando aqui a favor de ninguém, eu estou falando sobre a lógica política do processo. Porque as investigações vão correr, o Silvio Almeida foi demitido, a gente vai ter aí algumas reviravoltas, querendo ou não, o Silvio Almeida ele tem uma carreira consolidada, se ele não continuar como ministro, ele vai continuar como professor, se ele não continuar como professor, ele tem dinheiro suficiente para morar fora, inclusive como professor visitante em alguma universidade nos Estados Unidos, como ele já foi professor visitante. Silvio Almeida está aí bem na vida. A questão é o impacto que isso causa para a nossa sociedade em geral, sobretudo para um governo que está tentando ser progressista. E a gente tem aí, inclusive, o Lula com esse discurso controverso de que nós queremos trazer mulheres, queremos valorizar as mulheres e temos 4, 5 mulheres em um ministério em uma gestão com mais de 30 ministérios. Então, também é delicado a gente entender que quando acontece alguma coisa errada, né, a gente pega o elo mais fraco, quebra logo, joga de lado e até se valoriza nesse sentido, né? Se fortalece nesse sentido, que é muito complicado. E aí, para a gente finalizar, Ana, vou te pedir para trazer o nosso último vídeo, que é uma análise da UOL, justamente sobre, né, essa repercussão. A gente mudou um pouquinho agora, né, porque o Silvio Almeida já foi demitido, mas ainda tem uma análise um pouquinho interessante nesse começo sobre o que o Silvio Almeida, né, as possibilidades aí do Silvio Almeida de recuperação na sua imagem. Vamos lá. Muito forte aqui, a gente vai recebendo muitas mensagens, né, tá todo mundo muito impactado de o acusado aí ser o ministro Silvio Almeida, né? Que peso isso tem, Mônica, para o governo, né? O que o Silvio Almeida representa no governo Lula?
um crime desse, uma gravidade dessa, se realmente for comprovado que ele cometeu, que impacto isso tem para a imagem do governo Lula? É terrível, né, Fabiola? É terrível. Eu estou recebendo, mas assim, são dezenas, centenas de mensagens de pessoas que defendem ele, inclusive, que acham que é impossível que isso tenha acontecido. Ele tem uma reputação muito, muito, muito sólida, numa parte importante do movimento negro. A gente sabe que há uma divisão, há muitas pessoas que o combatem, né, que não gostam dele, que tem muitas críticas à conduta dele, mas fato é que ele tem uma reputação até internacional, né, um professor, um militante mesmo do movimento negro. Quer dizer, é uma dificuldade, vamos dizer, eu não sei se eu usaria a palavra dificuldade, mas é um constrangimento enorme, é uma infelicidade enorme que isso tudo tem acontecido. Não por acaso, o Fabiola, não por acaso. Olha, você viu o tanto de ligação que tá entrando aqui, né? Vamos mais daí, eu tava marcado só até aqui. Não, só tá aí mesmo, mas é isso, né? Como a gente falou também no outro corte, é isso. O estrago, infelizmente, para a política foi feita, para o governo Lula foi feita. A gente espera que, de fato, nos próximos dias, a poeira baixe e as investigações sigam, que haja uma investigação séria, que haja, sim, justiça, porque são muitas denúncias. Inclusive, surgiu uma denúncia de uma professora hoje no Rio de Janeiro, que inclusive é candidata no Rio de Janeiro, que informa também que sofreu a mesma forma de assédio, né, que parece ser um modus operandi, foi dito como modus operandi, né, que era pegar, né, passar a mão na perna, nas partes íntimas, assim como teria acontecido com a Aniele, mas é tudo muito assim, teria acontecido. Uhum. Por quê? Porque a gente ainda não tem a versão da Aniele, a gente tem a versão dessa professora, e a gente tem informações de alguns portais, como Metrópolis, como o UOL, que informa que o assédio com a Aniele Franco se deu em uma reunião embaixo da mesa, onde a Aniele teria sido apalpada ali pelo ministro. E aí eu volto a dizer, isso não seria um caso de assédio, seria um caso de importunação sexual, que sim, também tem que ser coibida, também é crime, mas o assédio se dá numa relação de poder. O Silvio, ele precisaria estar numa esfera diferente da Aniele para que houvesse essa relação de assédio, mas mais uma vez eu volto a dizer que é importante que a gente aguarde as investigações, não condene as pessoas, mas o Silvio, ele já deixou o cargo, a gente vai ter uma outra pessoa indicada, e aí, quem sabe, né, a gente não tem, inclusive, uma mulher para o Lula fazer jus a essa ideia aí de equidade que ele está falando, né, que é muito importante também, uma mulher nessa posição nos direitos humanos. Exatamente, Dai. A atuação do Ministério dos Direitos Humanos tem sido importantíssima para o Brasil. A gente não pode esquecer e nem apagar isso, né? Sob o comando do Silvio Almeida, o Ministério fez muita coisa muito importante. E é muita coisa que toca na política também. Tá? Já não é a primeira vez, não é de agora, né, que existe uma pressão para retirar o Silvio Almeida do seu cargo, né? Isso também é algo que tem que ser dito, né? E então existem questões políticas que estão envolvidas aí. E quando o Lula, eu compartilho da tua rusga um pouco com a fala do Lula também, assim, quando ele diz, não, é porque eu sou muito duro com assédio. Não, é porque você está pensando na política, vamos ser sinceros? Né? Tem que ser sincero, tem que ser honesto aqui, né? É porque está pensando na política, não é por isso, senão a gente teria muitos outros ministros aí destituídos. Não é esta a questão, tá? Dito isso, de novo, são denúncias de uma natureza muito, muito grave que precisam ser investigadas, estão sendo investigadas, e é muito importante que a gente tenha este cuidado de acompanhar, de saber exatamente o que está sendo denunciado ou não, de saber exatamente quais são as questões antes da gente, né, também emitir aí, entrar na onda, né, emitir aí um julgamento e entrar na onda sem saber o que tá rolando de fato, né. Seja como for, a notícia é essa. O prejuízo para o Brasil e para os direitos humanos no Brasil já está dado. Já há uma derrota,
né? Vamos ver se o discurso se sustenta também, né? O discurso da proteção das mulheres também... tem outra coisa também, né? O discurso de proteção às mulheres é muito bom como justificativa política. Na prática mesmo tem que ser outra coisa, tem que ser em ações e programas e coisas concretas que realmente aconteçam, né? Não é o primeiro aspecto dessa história também que uma mulher é usada para um fim político, né? E, de novo, espero que a única coisa que eu torço assim, é por justiça e verdade, que isso seja, de fato, observado e investigado pelas vias corretas, que não são né, na base da especulação, né, enfim, da forma como está sendo feita, que seja feito da forma correta e que a justiça e a verdade apareçam aí nessa história, né, Dai? Exatamente. E a gente vai acompanhar isso aqui. Então, segunda-feira, certamente vamos ter mais notícias. Vamos lá. Ficamos por aqui. Créditos. Ficamos, Ana. Oh, desculpa, Dai.